Investir tornou-se cada vez mais fácil, o acesso à informação está em todo o lado. Por isso, também se torna cada vez mais provável seguir as ideias de investimento de algumas pessoas, o que faz que podes estar então a investir de forma completamente errada. Hoje vamos ver então 5 estratégias de investimento que muitas pessoas utilizam, mas que na realidade não servem para grande coisa. Vê bem o vídeo até ao fim, porque certamente que deves estar então a usar uma destas estratégias e andas por aí então a perder dinheiro com isso. Vamos a isso? Let's go! Olá a todos, o meu nome é Nilton Sampaio. Neste canal falamos então de finanças, investimentos e criptomoedas. Vamos lá diretamente ao assunto e ao que nos interessa. A primeira estratégia que muitos vendem por aí como sendo então aquela solução mágica para ficar rico da noite para o dia é começares por fazer trading. Para quem não sabe o que é, vamos definir de uma forma simples o trading então como sendo uma forma de investimento de muito curto prazo, que visa então abrir e fechar posições procurando obter lucros com a variação do preço do ativo. O trading é bastante popular junto dos iniciantes da Bolsa de Valores, uma vez que esta estratégia é vista pelos mesmos como uma forma de obter lucros rapidamente e de ganhar então muito dinheiro. Esta estratégia é muitas vezes oferecida então por influenciadores que não percebem nada da Bolsa de Valores e que tentam então vender sonhos mostrando massas de notas, carros e relógios de luxo. Muito do dinheiro que eles conseguem não é através do trading na Bolsa de Valores, mas sim através do quê? Das formações que eles vendem a prometer-te que irás ficar rico com o trading e com as comissões que eles ganham por recomendar então as plataformas que eles usam. A realidade é completamente diferente. O trading é uma profissão em que é necessário conhecimento aprofundado sobre economia, finanças, etc. Aproximadamente 82% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro ao tentar então realizar trading. A segunda estratégia, que também não funciona, é tomar as tuas decisões em função somente da informação da atualidade. Quando falamos em tomar as suas decisões em função da atualidade, está diretamente ligado então com o conceito de FOMO, ou seja, o medo de ficares de fora de uma oportunidade. O erro que muitos cometem é, por exemplo, após ouvirem uma má notícia sobre uma determinada empresa, com o medo então da desvalorização da ação, começam a vender tudo. Um outro exemplo é quando uma empresa se torna, por exemplo, mediática e uma grande parte dos investidores começam então a comprar aquela ação. Muitos pensam logo, vou fazer all-in para não perder a oportunidade e tentar fazer dinheiro com a valorização então do ativo, mesmo não conhecendo minimamente nada sobre a empresa em que está a investir. Um grande exemplo que podemos ver aqui foi o exemplo do Bitcoin. Quando ele chegou perto mais ou menos dos 60 mil dólares, começou então a sair notícias a dizer que iremos chegar a ultrapassar os 100 mil dólares. Outras já falavam que o Bitcoin poderia chegar a 1 milhão de dólares. Existiu então pessoas com medo de ficar de fora que investiram quando o Bitcoin já estava perto do seu valor máximo e chegaram a vender então ele muito mais baixo. O ideal é ignorar as informações que possam nos fazer reagir por impulso, desconsiderando então as flutuações de curto prazo e nos focar então no investimento somente de longo prazo. A terceira estratégia que não funciona é ficar sempre à espera então que surja um crash de mercado. Existem muitas pessoas que não investem ou deixam de investir porque estão à espera de um crash ou de uma correção de mercado para poder investir de seguida e comprar os ativos o mais barato possível. Parece uma ótima estratégia que faz todo o sentido, uma vez que a finalidade não é comprar então um ativo quando ele está no seu preço máximo, mas sim quando ele está barato. O problema desta estratégia é o quê? É que os dados demonstram que historicamente estar à espera de um crash faz com que percas mais dinheiro do que investires e manteres a tua posição durante um crash. Parece um pouco louco o que estamos por aqui a dizer, mas foi realizado um estudo por parte de uma gestora que simulou então o desempenho de duas possíveis possibilidades de investimento por um período de 100 anos. Em laranja temos então um investimento buy and hold, ou seja, um investimento regular e mantendo a posição independentemente das situações que possam ocorrer, e em azul temos o quê? Um investimento buy the dip, ou seja, um investimento em que o investidor esperou sempre uma correção de pelo menos 10% antes de investir e mantendo sempre dinheiro de lado à espera de novas correções para investir. Como podemos então verificar, o buy and hold
tem um melhor desempenho do que o buy the dip. A gestora também utilizou então durante o estudo variáveis mais acentuadas no caso de existir, por exemplo, um crash de 20, 25 ou até mesmo 50%. E em todos os casos, o buy and hold sempre teve um melhor desempenho do que o buy the dip. Agora deves estar a pensar, então mas como é que isso é possível? Muito simples, quanto mais tempo tu esperas por uma queda acentuada dos mercados, maior a probabilidade de teres que esperar um tempo considerável antes de ele acontecer realmente. Se verificarmos desde 1928, só existiu 4 crashes com mais de 40% de desvalorização do S&P 500. Não procures então andar por aí a tentar prever crashes e correções de mercado, senão tu só vais investir de 20 em 20 anos. O que interessa é um investimento regular para minimizar o teu preço médio de aquisição, porque podes estar a passar, por exemplo, ao lado de uma elevada valorização e uma oportunidade de mercado. E para além disso, não serve de nada tentar esperar por grandes crashes económicos. A quarta estratégia que se vê muito por aí é o que vamos chamar então de hiperatividade bolsista. Esta hiperatividade bolsista está relacionada então com o excesso de atividade no mercado. Ou seja, é quando o investidor realiza grandes quantidades de transações de compra e de venda. Um exemplo disso é, um investidor, por exemplo, hoje compra Coca-Cola, 2 semanas depois então chega à conclusão que já não gosta da empresa e volta a vender a sua posição, e assim sucessivamente. Foi feito então um estudo americano que teve em consideração 60 mil investidores e o mesmo concluiu que quanto mais transações de compra e venda fossem realizadas pelos investidores ao longo do ano, menor o retorno sobre o investimento. Como se pode verificar então no gráfico realizado pelo estudo, as barras brancas representam o rendimento anual e as azuis o turnover. O turnover está relacionado então com as transações de compra e posteriormente de venda do ativo. Podemos então verificar que o investidor que realiza uma menor quantidade de turnover tem um rendimento mais elevado do que o investidor que realiza uma maior quantidade de turnover. Os 3 motivos que fazem então com que o teu rendimento seja menor quanto maior for a tua quantidade de transações de compra seguido pela venda do ativo, prende-se pelo facto das diferentes taxas e comissões das corretoras e também das imposições fiscais. Isto porque se realizares uma mais-valia e venderes a tua posição, vais obviamente ser taxado sobre a mesma. E por último, ao aplicares então o teu dinheiro de uma forma, compra ali, compra aqui, vende aqui, o mesmo dinheiro poderia ter sido investido de uma forma inteligente e numa perspectiva de longo prazo. Por isso, antes de investires, deves de estudar muito bem o teu investimento e aplicares o teu dinheiro em empresas nas quais acreditas, sempre com uma visão de investimento de vários anos. A quinta estratégia que se vê muito por aí é as pessoas aplicarem as suas poupanças com a finalidade então de terem retornos no curto ou médio prazo. Esta estratégia não é nada recomendada. A ideia por detrás disto é o seguinte exemplo. Existem pessoas que têm, por exemplo, 10 mil euros de lado e pensam, eu quero comprar um carro no próximo ano. Por isso então vou investir este dinheiro numa ação que está a valorizar bastante com a finalidade então de fazer uns 2 ou 3 mil euros para poder dar de entrada para o carro. Pensando assim até parece fácil, mas na realidade a probabilidade de dar errado é bastante grande. Uma das primeiras regras do investimento é não investir dinheiro que não estejas disposto a perder no curto prazo. Nunca nos podemos esquecer então que no curto prazo a bolsa de valores tem uma elevada volatilidade. Pode, por exemplo, existir determinadas circunstâncias empresariais ou eventos económicos que impactam negativamente uma ação no curto prazo e reduzir desta forma as tuas poupanças em 10, 15, 25 ou até mesmo 50%. O ideal é nunca investires dinheiro que vais precisar após teres ultrapassado, por exemplo, a tua reserva de emergência, essa poupança extra, por assim dizer. Se a quiseres investir, deves questionar-te e pensar bem se podes vir a precisar dela dentro dos próximos 2 ou 3 anos. Se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças então de deixar um gosto, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo. Se quiseres começar a investir na Bolsa de Valores, deixa então um link na descrição de uma corretora que estou a utilizar de momento, que é a Trade Republic. É grátis, leva então menos de 10 minutos para criares uma conta e para além disso, utilizando o link que está na descrição, ganhas uma ação grátis até 20 euros. Espero que tenhas gostado do vídeo, voltamos-nos a ver em breve e tu já sabes, bons investimentos e bounce!